Vamos falar de Vasco, vamos falar da matemática do Vasco para sair da zona de rebaixamento na 31ª rodada. Vamos falar também, infelizmente tem gente politicando o título do Fluminense, título justo. A eleição do Vasco, tem gente da oposição se aproveitando para politicar isso. E vamos falar também sobre, eu não sou situação de oposição, mas é um título de um adversário, de um rival. Por que politicar isso? Eu não entendi. E também vamos falar sobre o presidente da associação, Jorge Salgado, hein? A foto do time dele é incrível. Ele simplesmente, na hora que o Fluminense é campeão da Libertadores, ele não deixou nem umas horas passar e comemorou o título do basquete. Não deixa de ter razão, que hoje a associação comanda outros esportes, sem ser o futebol. Mas o momento que ele postou no Twitter, antigo Twitter X, hoje, a vitória do basquete sobre o Botafogo, é que não foi o melhor momento. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E segunda-feira, e como rola lá em São Januário, infelizmente não estaremos lá. A CBF discrimina, né? Canal grande, famosão, eles dão credenciamento, e canal pequeno, eles não dão. É a terceira vez que eles reprovam nosso credenciamento para estar lá em São Januário. Vai ser narração digitada, Vasco e Botafogo, 36ª aí, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, e vamos começar falando da matemática do Vasco para sair da zona de rebaixamento nessa rodada possível. O Vasco precisa, primeiramente, fazer o seu papel. Qual é o seu papel? Vencer o Botafogo. Além disso, tem que torcer para que o Santos perca para o Cuiabá e o Bahia perca para o Grêmio. Só que no caso do Bahia, o Vasco teria que tirar um saldo de 6 gols, já que tanto o Santos quanto o Bahia, no caso de vitória deles e derrota deles e a vitória do Vasco, tanto o Vasco quanto o Santos, quanto o Bahia, chegariam a 10 vitórias no Campeonato Brasileiro. Aí o segundo critério de desempate é o saldo de gols. O Vasco hoje está com um saldo negativo de 10 gols e o Santos está com um saldo negativo de 19. O Santos levou mais gols que o Vasco, inclusive ele levou aquela goleada de 7-1 para o Internacional. E o Santos está com saldo negativo de 6. Seria esse o problema do Vasco superar o Bahia, mas é possível superar o Santos desde que o Vasco faça o seu papel de vencer o Botafogo e o Santos tropeçar em cima do Cuiabá. Bom, e sobre o time, a tendência é só a volta do Vigete contra o Botafogo, no lugar do Sebastião Ferreira. O Sebastião Ferreira, apesar do papel importante que ele teve no gol do Gabriel Peck, né, até hoje a discussão se o Sebastião estava ou não impedido. Até hoje eu não tenho uma opinião formada, porque inclusive mesmo
Cada ângulo parece ser uma coisa, um ângulo parece estar em posição legal, outra posição parece, outro ângulo parece que ele estava impedido, até pela um ângulo engraçado, que um ângulo que o juiz validou no gol, me pareceu estar impedido, mas apesar disso ele teve sim um papel importante no gol do Gabriel Peck, mas há um ano ele não faz gol, ele volta no banco de reservas e o Vicente volta ao time. O Rossi, como eu disse ontem, o departamento médico, a assessoria de comunicação do Vasco ainda não atualizou o quadro, nem dele, nem do Balão Gomes, mas quando eles ficaram de fora do jogo contra o Goiás e o Cuiabá, ficou na expectativa deles retornarem contra o Botafogo, mas talvez eles, principalmente o Rossi, fiquem no banco de reserva. Desculpe. Então, a tendência é que o Vasco inicie o jogo com El Jardim, Michael, Mendel e Lucas Pinto. Zé Gabriel, Bruno Prachetti, Paulinho, Gabriel Peck e Vicente deverão ser esses 11 que iniciarão jogando contra o Botafogo, mas ainda tem o domingo, mais um domingo de treino antes do Ramon Dias decidir realmente quem serão os 11 que iniciarão jogando na segunda-feira. Bom, e a falta de time do presidente da associação, Jorge Salgado, é uma coisa incrível. Na hora que o Fluminense foi campeão da Libertadores, o Salgado simplesmente me botam um poste comemorando a vitória do basquete, né, sobre o Botafogo, 74-69. E não vi o jogo de basquete, mas pelo que eu li, o Vasco dominou todos os quartos do jogo e beleza, uma vitória, não está errado nisso, como eu disse antes, mas por que não esperou chega 10, 11 horas da noite para postar a vitória? É uma coisa incrível. E pode falar do título do Fluminense, eu vejo gente ligado à oposição, falando que o Salgado deu o título da Libertadores para o Fluminense, já que o Cano fazia parte do elenco vascaíno em 2020, e o técnico Fernando Diniz também. Ambos não conseguiram. Aliás, o Fernando Diniz, desculpe, foi em 2021, na reta final do Brasileiro de 2021, aquele que o Vasco não conseguiu subir. O Cano saiu um ano antes, foi um ano depois, desculpe, né? Ele ficou até 2020 no Vasco. Em 2021 ele já estava no Fluminense. E depois o Fernando Diniz saiu do Vasco. Acho que ele ainda treinou o Santos. E depois foi para o Fluminense. E ele agora conseguiu os seus primeiros títulos de expressão como treinador, ganhou o Campeonato Carioca esse ano e ganhou a Libertadores agora. Aí me vem a oposição que o Jorge Salgado deu 2 títulos ao Fernando Diniz, ao Fluminense. Vamos lá. O Cano, segundo os colegas que cobrem o Fluminense, ganha em torno de 600 mil mensais. Lembrando que quando ele saiu no rebaixamento do Vasco em 2020, ele era um dos salários mais altos do elenco, mas a associação ainda era a gestora do futebol. E lembra que o Vasco vivia devendo meses e meses de salário.
Que o próprio Cano depois entrou na justiça contra o Vasco. Como queria pagar o jogador para renovação, essas renovações de contrato geralmente vem com aumento salarial. Cobria a oferta do Fluminense, ainda mais jogando na Série B. Primeiro que ele não queria jogar a Série B. É entendível que ele não queria jogar a Série B, até porque o valor do mercado diminui quando um jogador cai para a Série B. E, então, eu acho que não era possível o Salgado segurar o Cano, apesar de eu gostar do Cano, eu queria que ele continuasse no Vasco, mas não era possível da forma administrativa, não era possível segurar o Cano. O Vasco não tinha dinheiro. Ou teria que aceitar qualquer coisa que o jogador quisesse receber para jogar a Série B, para depois não pagar. Engraçado que eu lembro que ele saiu com a torcida criticando ele, por ele ter perdido pênalti realmente decisivos contra o Guarani. Um pênalti nunca foi forte no Cano. E se hoje o Boca empatasse, ele fosse um dos cobradores, ele teria dúvida se ele converteria. E a torcida saiu falando que saiu tarde agora, que ele foi campeão com um rival. Aí que começa agora dizendo que o Diniz é discutível se ele poderia sim permanecer, até porque ele pegou já com o Vasco praticamente sem chance de subir em 2021. Talvez se ele tivesse ficado, o Vasco não teria sofrido tanto para subir no ano passado. Mas o Cano não teria como o Salgado segurar mesmo. Mas cada um tem sua opinião, ok, mas o negócio é politicar isso. Nossa, é uma solução. É pegar um título de um rival, o mais que merecido que tenha sido, para fazer política de oposição. Parece que estava vibrando com o título do rival. Mas cada um tem sua opinião. Comenta, opine aqui, a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, e até nosso Despertão Vascaíno, que a gente vai falar mais sobre Vasco e Botafogo, e depois o Boa Noite com o resumo do domingo do Vasco. Até mais.